Se existe uma série de TV que eu assisti já faz um bom tempo e eu confesso que até hoje eu ainda quero ler os livros, todos aqueles livros grandes que tem dessa série, é Outlander. E eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal há alguns anos atrás falando um pouco sobre essa série. Eu queria compartilhar aqui com vocês sobre algumas curiosidades que me fizeram gostar cada vez mais dessa série e também gostar muito de romances históricos. E se você não sabe o que é um romance histórico, calma que eu vou explicar. Olá meus peixões, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, mas agora falando sobre uma série de TV, especificando isso porque como eu não li os livros de Outlander, então eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, não sei se as histórias batem 100% com a série, então já deixo bem claro que aqui eu estou falando sobre a série de TV, aquela que me fez ter vontade de um dia conhecer a Escócia, porque eu acho aquelas terras maravilhosas e até muitos anos atrás eu nem fazia ideia de nada do que tem por lá, mas graças a essa série me fez me encantar por esse país e, é claro, não só pelo país, por romances históricos, como eu comentei. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para mim. E é claro que os créditos e as fontes vão estar aqui na descrição para você que gosta de consultar um pouco sobre essas curiosidades também. Então, quando eu comecei a assistir Outlander, eu imaginei que eu ia encontrar somente uma história de amor sobre uma viajante no tempo. O que eu não esperava é que eu ia mergulhar em um universo tão rico historicamente que ia me fazer me importar e me interessar por muito mais histórias, tanto romances históricos quanto pelas histórias de países que eu nem sequer pensava sobre eles antes. A série, na verdade, ela é baseada nos livros, igual eu comentei, da Diana Gabaldon. E esses livros eles foram escritos sob uma profunda pesquisa da autora. Então, muito desses fatos históricos que ela incluiu ali no livro foram fatos que realmente aconteceram e ela simplesmente adaptou eles para a ficção. A gente acompanha a Claire, que é a personagem principal, a viajante no tempo, que é uma enfermeira do século XX. Na verdade, se eu não me engano, ela estava trabalhando na Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1943, na Escócia. Mas na verdade ela não é escocesa, tá? Ela é uma enfermeira inglesa e por algum acaso, não sei qual, não sei explicar, mas ela estava na Escócia. E lá ela tá envolvida nessa guerra, nesses conflitos políticos, tudo mais. E se tornou essa história uma das histórias mais marcantes da televisão, principalmente escocesa, mas que se espalhou pelo mundo de uma forma assim que acho que ninguém lá imaginava que realmente ia acontecer. E aí, ao longo da série, eu achei muito interessante porque eles vão levando a história por momentos históricos não só da Escócia, eu comentei a Escócia porque é como começa a primeira temporada, mas nas outras temporadas eles vão mostrando a história da França, por exemplo, de como funcionava a colonização ali dos ingleses na época em que a Claire, não na época da Segunda Guerra, mas na época que a Claire viaja no tempo, que há séculos antes de tudo isso acontecer. Mas calma lá que eu vou ordenar aqui tudo para que a gente possa falar exatamente sobre algumas situações, alguns momentos históricos que aconteceram e que eu achei muito interessante a forma que foram retratados. A primeira coisa que aconteceu na série e que realmente aconteceu na vida real foi a Revolta Jacobita, que foi algo que aconteceu lá em 1745. Era um movimento que buscava restaurar a família Stuart no trono britânico. Todos os apoiadores dessa causa, eles eram conhecidos como jacobitas. E muitos escoceses que moravam ali nas regiões das terras altas acreditam que essa revolta era uma causa totalmente legítima. Na série, a Claire, ela tenta impedir que isso aconteça, que ela sabe que através do conhecimento dela do futuro, né? Porque como eu havia comentado, assim, mais pra você que talvez nunca tenha visto a série, pra se situar, ela tava lá na Segunda Guerra Mundial, que a gente já sabe quando ela foi lá, por volta dos anos 1940, no caso ela tava em 1943, e aí ela volta pro passado por causa de umas pedras lá, que eu recomendo que vocês assistam a série para entender melhor. E quando ela volta pro passado, ela cai lá nessa época de 1700, dentro da Escócia, porque como ela tava ali na Escócia, na época da guerra, então essas pedras fazem ela retornar no mesmo lugar das pedras, mas
anos antes, então ela tá no mesmo país. E aí, por causa do conhecimento dela ali do futuro, do que ia acontecer com esses jacobitas, ela tenta impedir, pra tentar alertá-los do que realmente ia acontecer. Porque ela sabia que essa revolta ia terminar em uma tragédia inimaginável para muitos dali. E de certa forma, aqueles jacobitas são as pessoas que acolheram ela quando ela viajou no tempo. É claro que muitos deles não sabem, né, que ela é uma viajante do tempo, então por carinho e respeito que ela tem com aquelas pessoas que ela não quer que elas façam parte daquela tragédia, ela tenta alertá-los. E aí isso leva ao segundo acontecimento real, que é a Batalha de Preston Pans, que foi outro momento histórico que aí ele aconteceu em 1745, também junto dessa revolta dos jacobitas. Na verdade, essa batalha foi uma vitória muito boa, assim, dos jacobitas contra o exército britânico na época. E aí o que acontece? Essa batalha, ela elevou a confiança daqueles rebeldes jacobitas de que eles tinham chance de realmente derrotar o governo britânico. E isso fazia com que eles acreditassem de que o Stuart, a família Stuart, assumir o trono britânico era algo realmente possível. E isso atrapalhava totalmente os planos da Claire de alertá-los de que não é porque eles venceram aquela batalha que quer dizer que no final tudo vai dar certo. E como sempre, é uma rara esperança que aquelas pessoas tiveram. E isso também faz com que o andamento da temporada vá indo a partir exatamente disso. E de repente eles se encontram em mais um acontecimento histórico, que é a Batalha de Culloden. Inclusive, essa é uma batalha que eu achei a retratação dela na série incrível, porque eles tinham uma noção de tudo que aconteceu na época e a forma que foi retratada é uma batalha assim que eu acho que é digna de cinema mesmo. Então ela foi muito importante, inclusive, para a divisão da situação que acontecia ali na própria série também, entre os personagens. Ela já aconteceu um ano depois desses últimos dois acontecimentos que eu comentei, foi em 1746, marcou exatamente o fim da revolta jacobita. E era exatamente essa batalha que a Claire tentava alertá-los de que essa batalha seria sangrenta, seria uma batalha trágica, principalmente para os jacobitas, porque o governo britânico conseguiu derrotar os jacobitas de uma forma totalmente brutal, e eles retratam isso na série de uma forma incrível. Não que alguém ser tratado de forma brutal seja incrível, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. A forma que eles mostraram o que aconteceu na história foi muito boa. E aí é claro que isso encerra totalmente a chance da família Stuart entrar ali no trono. E aí, para muitos escoceses, essa Batalha de Culloden se transformou uma forma de transformação cultural e de muitas perdas também. E por causa dessa derrota, muitas culturas, muitas coisas das Terras Altas sofreram uma grande repreensão. E isso, inclusive, também é retratado na série. E, como eu havia comentado, a Claire sabia que isso ia acontecer, mas a gente sabe que no final é muito difícil ela impedir o curso real do que a história ia acontecer. E aí, infelizmente, a gente sente ali com a Claire com o coração dolorido de que aquela tragédia realmente ia acontecer. E aí, é claro que vem mais um acontecimento histórico, que foi a caça às bruxas da Escócia. Embora na série não tá ligado a um contexto específico, a um acontecimento específico, mas eles retratam isso, que a caça às bruxas foi algo que aconteceu na história, assim, do mundo, em muitos locais, não apenas na Escócia, e foi muito interessante eles retratarem isso também. Então, isso daí mostra, de certa forma, a mentalidade da Claire, que era uma pessoa do futuro, ela tinha uma mentalidade totalmente diferente daquele pessoal lá de 1700, e mostrava que isso poderia torná-la uma bruxa. Os conhecimentos dela também, por ela ser enfermeira, tornavam ela uma bruxa, entendeu? Então, mostrou o quanto muitas pessoas também no passado foram julgadas, foram repreendidas, foram mortas por causa de situações como a Claire estava enfrentando ali. E isso também foi algo muito interessante da gente assistir. E aí depois, logo em seguida, eles também mostram a França antes da Revolução. Então, apesar de tudo ter acontecido lá na Escócia, tem um momento que eles viajam lá para a França e eles acabam participando da França exatamente no momento que é antes da Revolução Francesa. E aí é claro que tudo fica mais nobre, tudo fica mais
diferente do que estava acontecendo ali no início da série. E mesmo que a revolução aconteça somente décadas depois disso daí, já é possível a gente ver as mudanças sociais entre a nobreza e a população comum ali naquela época. E aí isso acaba que ajudou mais na série a contextualizar mesmo os acontecimentos históricos mundiais ali daquela época. E aí dentro disso vem o movimento dos reguladores, que é logo depois que eles estão lá na França, chega um momento que esse pessoal vai para a América do Norte, que é a época que a América do Norte está sendo colonizada, tanto pelos britânicos quanto pelos franceses. Eu não me lembro se os franceses estavam colonizando a América do Norte na parte dos Estados Unidos. Eu sei que no Canadá sim, porque até hoje uma das línguas oficiais do Canadá é o francês, né, por causa dessa colonização, mas eu sei que por conta, né, desses buscas de uma vida melhor, situações melhores, ou até mesmo para fugir de problemas que você tinha na Europa, muitas pessoas estavam indo para a América do Norte nessa época, inclusive os protagonistas e os nossos personagens ali da história. Então, nessa temporada que vai para a América do Norte, acontece esse movimento dos reguladores, que era um grupo que era formado por colonos ali das terras que protestavam contra a corrupção do governo que estava vigente ali na época, contra os abusos de autoridade deles também, e os impostos que eles consideravam que eram muito injustos. Então muitos daqueles personagens que foram para a América do Norte, eles acabam virando colonos de terras ali, porque estava acontecendo a colonização daquela terra. Embora não seja algo que falam muito sobre isso, né, sobre os reguladores. Eu mesma, antes de assistir a série, nunca tinha ouvido falar, mas isso foi algo que fez com que a Revolução Americana acontecesse, né? Não foi exatamente isso, mas foi um dos motivos que fizeram com que a Revolução Americana acontecesse um pouco depois. E aí é onde a gente fala sobre a Revolução Americana, que foi mais um acontecimento que apareceu lá. E aí a série, ela mostra o crescimento das famílias ali naquelas terras e, claro, como era a situação com a coroa britânica dentro dos Estados Unidos, onde várias famílias precisavam escolher lados, né? Se eles estavam do lado da coroa, se eles estavam do lado dos colonos, qual lado que as famílias estavam. Isso, obviamente, vira uma totalmente guerra, né? Uma disputa ali, uma revolta das pessoas. E aí, assim como aconteceu anteriormente lá que eu comentei da revolta jacobita, também acontece ali entre várias pessoas essa revolta aí por causa da Revolução Americana. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, colocando como um bônus de curiosidade aqui sobre a série, é que nessas situações que iam acontecendo, é claro que tem os personagens fictícios da série, por exemplo, a Claire, que eu comentei aqui, mas também temos os outros personagens que são personagens reais. Então, a família Stewart lá no início que eu comentei, aparecia assim eles, e são pessoas que realmente existiam. Na parte lá dos Estados Unidos, eu lembro que o Washington lá, o cara lá que foi não sei se ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, eu acho que sim, que ele foi muito importante para a Revolução Americana, ele tava lá, então ele apareceu por alguns minutos, alguns instantes assim que eu me lembro, não por muito tempo, então assim, foi algumas das figuras que apareceram que são figuras reais. Então o que mais me chamou a atenção é que eu comecei a entender muito mais sobre a história mundial, né, da Europa, da América do Norte, além, óbvio, né, a gente tem a história aqui do Brasil que a gente já estuda na escola, é um tema que eu sempre me interessei muito, ele não é abordado na série porque nem faz sentido, não é nessas terras que se passa, mas eu consegui entender um pouco mais do funcionamento da história em séculos que se passaram, por que as coisas aconteceram, por que as pessoas se revoltavam, né? Muitas vezes a gente precisa estudar isso pra gente entender por que tal cultura existe lá, por que tal língua é falada lá, e fez com que eu gostasse mais de assistir e ler romances históricos, porque eu percebi que além daquele romance que tem ali na história, também me mostra o que aconteceu na vida daquelas pessoas, muitas vezes mostrando situações reais com personagens que também já foram reais, junto dos fictícios. E é exatamente por isso que eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque mesmo que talvez você não goste da série, ou não goste de assistir séries que sejam assim, mas sim, eu quero mostrar a importância da gente ver coisas que trazem um aprendizado pra gente e uma noção maior dos tempos que já se passaram, não é mesmo? Então, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!